que é fragilidade? Fragilidade é como se fosse pontos fracos. Tem pessoas que têm alguns pontos fracos. Tem pessoas que, por exemplo, tem algum ponto fraco metabólico e ela nem sabe. Eu sou um exemplo. Eu tenho um probleminha chamado resistência à insulina. Eu sou magro. Geralmente as pessoas que têm resistência à insulina são pessoas que estão acima do peso. Eu mesmo magro tenho resistência à insulina. E isso afeta o cérebro e como afeta? Muito. Vocês não têm noção. Sejam muito bem-vindos, vocês aqui do Instagram, então, já começaram aqui ao vivo. Se você está assistindo essa live ela está sendo transmitida também para o nosso canal no YouTube, é o nosso canal do Araruna Channel, e lá a gente tem um quadro que é o Araruna Cast, onde eu e a minha esposa, geralmente sou mais eu, agora nesse momento em que a Larissa está no puerpério, a gente fica trazendo conteúdos aqui e são conteúdos com o objetivo de fazer com que você tenha mais saúde, fazer com que você entenda algumas coisas do seu próprio organismo, afinal de contas, né, saúde ela é a coisa mais importante, é o bem mais precioso. Muitas vezes eu converso com os pacientes, né, e eu pergunto, tipo assim, sua saúde importa? O quanto que você investe na saúde? E muitos pacientes falam assim, doutor, saúde é tudo para mim. E eu insisto, né? Me fala mais, é tudo, como assim? O que é tudo? Tenta traduzir em palavras de forma concreta. E aí ele vai tentando elaborar, mostrando para ele mesmo, através de palavras, né? Através do fluxo de pensamentos, de que se por acaso ele não tiver saúde, absolutamente as coisas que realmente fazem sentido na vida, os pilares da vida, né, família, bons momentos, não vão ser tão bons. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto. O assunto de que tratar a doença não é a mesma coisa que você ganhar saúde. Não é a mesma coisa. E eu demorei um tempo para eu ter essa percepção. Como assim, Márcio? Sou médico desde 2012. Sou neurologista. Então, faz muito tempo que eu estudo cérebro. Muito tempo. Mais de 15 anos. Desde a época da faculdade que eu estudava, o meu foco sempre era cérebro, comportamento, doenças neuropsiquiátricas, enfim, eu sempre foquei nisso, emoções, comportamento, atenção, concentração e as doenças neurológicas em si. E o funcionamento do cérebro, ele é algo que depende muito do funcionamento do corpo. A orquestra de funcionamento do cérebro depende muito da saúde do corpo. E aqui hoje você vai ter um pouco de entendimento disso. Eu vou mostrar para vocês que quando a gente está com a saúde do corpo, a saúde, os pilares básicos da saúde bem robustos, bem fortalecidos, naturalmente o cérebro ele vai funcionar de uma forma mais adequada. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa falando exatamente sobre esse assunto, sobre fragilidade. O que é fragilidade? Fragilidade é como se fosse pontos fracos. Tem pessoas que têm alguns pontos fracos. Tem pessoas que, por exemplo, têm algum ponto fraco metabólico e ela nem sabe. Eu sou um exemplo. Eu tenho um probleminha chamado resistência à insulina. Eu sou magro. Geralmente as pessoas que têm resistência à insulina são pessoas que estão acima do peso. Eu mesmo magro tenho resistência à insulina. E isso afeta o cérebro e como afeta? Muito. Vocês não têm noção. Ou seja, a resistência à insulina ela é um problema do corpo, do metabolismo, só que afeta o órgão que simplesmente é você. O teu comportamento, as tuas emoções, as tuas ambições, os teus sonhos. Isso é uma fragilidade. Onde que eu quero chegar? Que se isso é uma fragilidade metabólica, tem coisas que você faz que para você está expondo essa fragilidade. Você está expondo essa vulnerabilidade. Vou dar exemplos, fica mais fácil vocês pegarem um raciocínio. Imagina uma pessoa que tem resistência à insulina e ela come cuscuz, pão, sanduíche, macarrão, carboidrato. Ela está piorando a resistência à insulina. Márcio, como assim? Mas isso não é saudável? Depende. Para quem? Para quem que isso é saudável? É aí que está o autoconhecimento, não só relacionado com emoção, mas relacionado com o corpo, relacionado com metabolismo, relacionado com funcionamento. Se você entende como você funciona, você vai ter uma percepção melhor do que é ou não saudável para você.
Para algumas pessoas, por exemplo, eu tenho resistência à insulina, comer carboidrato, comer um macarrão, comer uma macarronada, uma lasanha, não é a coisa mais saudável do mundo. Definitivamente não é. Olha que doideira. Tipo, faz tempo, assim, faz mais ou menos uns 2 anos que eu venho num processo de ganho de saúde de corpo, tá? Metabólica. E nessa jornada, eu fui tendo um entendimento de como realmente eu funcionava. E tendo essa percepção do quanto que isso afetava o meu cérebro. E mesmo depois de meses fazendo alimentação adequada, começando atividade física, sono muito bem ajustado, eu faço o exame de sangue, fiz agora, semana passada, quem me acompanha nos stories vê. Eu fiz há uns, na verdade, quando o vídeo sair, né? Aqui tá sendo ao vivo no Instagram. Mas lá no YouTube, que é um vídeo gravado, formatado, bonitinho, que vai ficar lá salvo para vocês assistirem quando vocês quiserem, vai sair na próxima semana o vídeo. Então, cara, que eu tava falando mesmo? O exame de sangue. Isso. Aqui é o pensamento assim, ó, fluindo. Então, a minha glicemia de jejum, adivinha? Ela é sempre batendo na trave. Márcio, como assim? Pois é, uma vulnerabilidade, uma fragilidade, a maneira como meu corpo funciona. A glicemia de jejum, assim, é aceitável até 100. É aceitável. Isso não significa que uma pessoa que tem uma glicemia de jejum de 99 é a mesma coisa que uma pessoa que tem uma glicemia de 85. Concorda comigo? Os dois estão normal. O valor de referência é 100. Mas isso não quer dizer que aquele corpo é a mesma coisa. Claro que existem flutuações, tá? Mas vou trazer aqui uma reflexão para vocês. O ideal é que seja abaixo de 85. O ideal. Só que tem pessoas que têm fragilidades. Eu sou uma delas. Então, se eu não tomar conta da minha alimentação, se eu ficar comendo carboidrato, principalmente carboidrato refinado, eu vou quebrar o meu metabolismo. Isso vai repercutir no órgão que mais precisa do metabolismo, o cérebro. O cérebro, ele pesa 2% do corpo. Então, olha só, imagina uma pessoa que pesa 70 quilos. O cérebro pesa 2% desse peso ideal. É algo meio que irrisório diante de 100% do peso, 2% do seu cérebro. Mas apesar de ele corresponder só a 2%, ele consome de 20% a 25% do meu budget energético, do meu metabolismo. Ele precisa dessa carga metabólica energética para poder funcionar. É um órgão que não para de funcionar. Márcio, o músculo ele consome muita energia, né? Consome. Só que o músculo descansa, entre aspas. Quando eu estou deitado, quando eu estou dormindo, o meu músculo, metabolicamente, ele está lá embaixo, o metabolismo dele. O cérebro não, está funcionando. O cérebro não para, assim como o coração. Só que o cérebro, ele é o órgão que mais precisa de energia, que mais demanda do metabolismo. Então, conhecer as nossas fragilidades faz com que a gente proteja mais a nossa saúde. Nesse caso, trazendo aqui para vocês, expondo aqui um pouco da minha vida para vocês, eu tenho essa fragilidade metabólica. Logo, eu ajusto a minha alimentação para que ela seja uma alimentação saudável, de acordo com o meu perfil. Isso é o que a gente chama de personalização, individualização. Eu não posso nunca dizer assim, isso aqui é bom para todo mundo. Nós somos pessoas diferentes, máquinas biológicas completamente diferentes. O que é ótimo para mim pode não ser ótimo para você. Então essa personalização, ela é algo que precisa acontecer dentro do consultório. Na medicina, ela é guiada por estudos. Então, existem estudos que fazem a gente guiar a nossa conduta médica. Esses estudos, eles são feitos com várias pessoas. Então, é um grupo de pessoas e a gente vai avaliar uma intervenção, compara um grupo com outro grupo. O estudo ele é muito importante para poder guiar o nosso raciocínio, mas o estudo sempre tem que ser individualizado para cada paciente. Por quê? Porque o estudo ele está olhando um grupo de pessoas. Ele nunca vai ser capaz de olhar o indivíduo. Então, o que foi visto num estudo como sendo benéfico pode não ser benéfico para uma pessoa que está diante de você. Isso o médico tem que ter esse entendimento. E é só com a maturidade profissional, com tempos, com anos, vendo pessoa todos os dias, tratando de pacientes todos os dias, que a gente vai ter essa perspectiva, que a gente vai ter essa perspicácia.
Eu sou um médico que me transformei muito ao longo dos anos, dos últimos anos. E isso foi de acordo com a maturidade. Já tive uma fase que é a fase em que a maioria dos médicos eles estão, né? Que é a fase em que a gente sai da medicina para tratar doença. Só que, como é o título do nosso bate-papo hoje, tratar doença não é o mesmo que ganhar saúde. Definitivamente não é. Eu quero trazer aqui um pouco de reflexão para vocês sobre cérebro. Então, falando mais uma vez, repetindo, o cérebro, ele é o órgão, tá aqui ele, bonitinho. Ele é o órgão que ele mais depende do metabolismo energético, mais depende de uma orquestra metabólica para ele funcionar bem. Ele corresponde só a 2% do meu peso. Ele pesa em torno de 1,2 kg, 1,1 kg, vai depender se sexo masculino, sexo feminino, mais ou menos isso aí. Então, apesar de ser pequenininho, ele consome 20% do meu metabolismo, de 20 a 25. 20% do meu metabolismo. É muita coisa, gente. É muita coisa. Isso é uma alta demanda energética. Uma alta demanda energética. E olha que interessante. Eu quero bater um papo aqui com vocês, principalmente falando sobre metabolismo energético. Eu trouxe um exemplo pessoal meu, que era um exemplo falando de que eu tenho resistência à insulina e a minha quantidade de carboidrato que eu como é muito baixa. Eu faço uma alimentação que ela é cetogênica. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E assim, depois que eu comecei esse tipo de alimentação, minha vida simplesmente mudou muito. Já falei para vocês que me acompanham no Instagram sabe, eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É um tipo de problema neuropsiquiátrico que acompanhou minha adolescência durante anos. E usei medicação e sempre ficava mais ou menos, nunca 100%. E aí depois que eu comecei a entender meu metabolismo, mudar minha alimentação nos últimos 2 anos, minha saúde, foi para outro nível. Fiquei num nível de estabilidade que nunca tive na minha vida. Por quê? Porque eu ganhei saúde. Porque a minha vulnerabilidade, que é metabólica, nunca tinha sido abordada por nenhum médico. Nunca tinha sido abordada por nenhum psiquiatra. Por quê? Porque o médico não entende de saúde. O médico entende de doença. O médico entende de remédio. Mas se você é contra remédio, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Medicação é uma ferramenta importantíssima. Importantíssima. Medicação muda a vida. É muito importante. Porém, ela é uma das ferramentas. E é uma ferramenta para tratar a doença. A medicação ela nunca vai ser suficiente para fazer você ganhar saúde. Ah, Márcio, mas eu baixei minha pressão às custas da medicação. Beleza, mas você começou a mudar a alimentação, a fazer atividade física, a perder peso? Porque isso aí também vai fazer com que, no mínimo, você reduza a dose do remédio. No mínimo. Às vezes até tira o remédio. Isso é ganhar saúde. A medicação, ao meu ver, hoje, com um olhar muito mais amadurecido, do ponto de vista profissional, a medicação ela é uma ponte. A medicação ela é uma ponte. Então imagina, a pessoa está aqui, ela está com uma doença, e ela está realmente numa crise. Ela tá em sofrimento, ou o corpo não está funcionando muito bem. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ela saia do ponto A, e atinja o ponto B. Esse ponto B é um ponto B onde eu quero que ela seja mais saudável. A medicação, ela é o quê? Ela é uma ponte. A medicação, ela vai fazer com que esse percurso ele seja mais rápido, mais encurtado. Ele vai fazer com que a pessoa consiga atingir isso com mais propriedade, com uma probabilidade maior de atingir esse ponto B. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que nesse ponto aqui de crise existe o que a gente chama de sintomas. Sofrimento. Geralmente é isso que faz a pessoa buscar o médico. É uma queda de performance, é uma ansiedade, é uma tristeza, é dor de cabeça durante quase todo o dia. Você concorda comigo que quando a pessoa ela tem um sintoma, é sinal de que o corpo dela não está funcionando muito bem?
Vamos falar de cérebro. Você concorda comigo que quando uma pessoa ela tem uma ansiedade acima do normal, uma tristeza, melancolia frequente acima do normal, quando ela está tendo pensamentos mais negativos, você concorda comigo que isso é sinônimo de que aquele órgão, o cérebro, não está funcionando muito bem? Concorda comigo? O que é que a pessoa faz? Ela busca ajuda. O que é que o médico faz? Ele vai utilizar ferramentas. Falando da parte neuropsiquiátrica, geralmente a gente vai usar medicações e a gente, em alguns casos, utiliza psicoterapia associada, que é algo importantíssimo. Depois a gente pode fazer uma live só sobre isso. Medicações, psicoterapia, ferramentas. Isso aqui vai fazer com que eu consiga minimizar, e o objetivo principal, na verdade, é fazer com que eu cure esses sintomas. O principal objetivo é a remissão. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Remissão. Aqui é um pouquinho de mediquês. Remissão é uma palavra que a gente usa na medicina para, tipo assim, retirei todos os sintomas. Acabei com o sofrimento. Ou seja, eu usei uma medicação e eu trouxe a pessoa do ponto A para o ponto C. Márcio, como assim? Não era o ponto B? Vamos chamar aqui de ponto C. O ponto C é o quê? O ponto C seria meio que a remissão. Não tenho mais sintomas. O que é que a grande maioria, atire a primeira pedra, quem nunca fez isso. O que é que a grande maioria dos pacientes fazem? O que é? Samu? Samu? Fiquei bom. E agora? E agora? Agora que eu tô bom? Não precisa mais voltar no doutor. Não vou gastar de novo, né? Pagar outra consulta. Tô bem. Vou chegar lá e o que é que ele vai dizer? Tô bem. Ele vai manter o remédio, então vai tirar. Ou então a pessoa tira o remédio por conta própria. O que é que acontece? A gente tá falando de cérebro, tá? O que é que acontece? Acontece que o cérebro, ele provocou sintomas, não é que ele provocou, né? Falando de forma didática, mas houve sintomas porque o cérebro não estava funcionando bem. A medicação foi uma ponte, foi uma ferramenta para poder, usando uma molécula que ela é bioativa, que ela entra no organismo, ela vai mexer lá no neurônio, vai fazer o cérebro funcionar melhor. A pessoa melhora o sintoma. Se ela tira a medicação, a tendência é aquele cérebro voltar a funcionar como ele era antes. Porque eu tenho certeza que a alimentação está do mesmo jeito. O sono pode ter melhorado um pouquinho. O nível de estresse, de pressão, o ambiente doméstico, ambiente de trabalho, geralmente não houve grandes mudanças. Ou seja, vai voltar a ter sintoma. Onde que eu quero saber? Onde que eu quero chegar? É aqui que mora, meu amigo, o ponto B. Você atingiu o ponto C. O ponto C é sem sintoma. E se você não tomar cuidado, você volta para o ponto A. O ponto onde você vai ter sintoma. Vou aqui só apagar para não ficar tanta poluição visual, tá? Então, onde que eu quero que vocês entendam aqui o meu raciocínio? É que o objetivo do médico, ele tem que ser chegar no ponto B. Márcio, o que seria o ponto B? Vamos lá, vamos raciocinar comigo. Se por acaso aquela pessoa começou a ter sintomas, estava lá com ansiedade, com tristeza, melancolia, raiva exagerada, enfim, não estava funcionando muito bem, queda de performance, sofrimento. Concorda comigo? O cérebro não estava funcionando bem. Concorda, né? Beleza? Ok. Agora, eu tô meio torto na live, é? E aí, eu tenho que vir pra cá? Qual lado? Pra cá? Rapaz, os cabos pé de pano. Ô, pé de pano. Aqui eu tô com um novo videomaker aqui, que é o pé de pano, diretamente da Calcaia para o mundo. É da Calcaia, é pé de pano? Aí, é de Fortaleza, pé de pano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Então, vamos lá. Ó, eu quero que vocês falem aqui pra mim o seguinte. Eu quero que vocês me digam de onde vocês estão falando e o que vocês estão fazendo. Agora são 4h40 da tarde, né? Eu quero que vocês falem onde vocês estão falando, o que vocês estão fazendo nesse exato momento. E eu quero que vocês apertem nesse coraçãozinho aí, ó. O que acontece? Acontece que tem gente que agora tá mexendo no celular e a live nem tá aparecendo para ela. Então ela não tem nem a oportunidade de aparecer aqui. Márcio, por que tu tá hoje, numa quinta-feira à tarde, fazendo isso? Porque eu preciso trazer um braço de educação para as pessoas.
Eu acredito muito nisso, isso muda a vida. Se a pessoa ela passa a entender, ela vai aderir mais ao tratamento. Se a pessoa compreende o raciocínio do médico por trás, é mais fácil dela seguir. É diferente da pessoa chegar no médico e ó, já acabou isso, tá? Isso não é mais para existir, como se o médico fosse algo acima. E o médico diz: "Faça isso, isso e isso". Aí o paciente vai lá e faz. Ou seja, uma coisa patriarcal, autoritarista. Não, isso já acabou. A informação está absolutamente democratizada. O paciente sempre precisa participar das decisões. Sempre. E quanto mais o paciente entende um pouco sobre o assunto, mais ele vai participar, mais vai aderir ao tratamento. Enfim, quero que eu estava falando? Isso, vão lá, vão, é para ir respondendo, vão falando aí, ó. Pode falar de lugar de fobia fechado? Pode, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Então, já vão apertando lá no coraçãozinho também, o Kelly, Miriam Mararaújo, Lucileuda Castro, Marcelo, sejam bem-vindos, gente. Doutora Bruna César, sejam bem-vindos, vão entrando aí na live. Então, não é a mesma coisa, tá? Tratar a doença não é a mesma coisa do que ganhar saúde. Eu tava seguindo um fluxo de raciocínio, me ajuda aí? Tava falando que tem que voltar pro médico. Falando perfeito. Então, o que que acontece? A pessoa, ponto A, ela chega no ponto C. Tá sem sintoma, tá sem sofrimento, tô usando a medicação, o que é que eu vou fazer? Ou vou parar, já tô bem. Ou então nem vai voltar no médico, vai continuar por conta própria a medicação. Muitas vezes vai sair da medicação, que é uma determinada medicação, um determinado fabricante, e vai para um genérico. Depois a gente pode falar sobre isso, inclusive. Isso também traz repercussão. Ou seja, ela muda um pouco a estratégia que estava sendo tomada. Isso é uma vulnerabilidade. Então, o objetivo, no final das contas, tem que ser sempre levar o paciente para o ponto B. Qual é o ponto B? O ponto B é onde é saúde de verdade. Aqui é o ponto B. O ponto B é saúde de verdade. O ponto B significa que o paciente ele entendeu as vulnerabilidades dele. O paciente ele começa a entender que a doença ela não cai do céu. A doença não é só genético. A quantidade de doenças que é puramente genética é uma fração. A imensa maioria das doenças são multifatoriais. Outra palavrinha mediquês, né? Do nosso linguajar. São vários fatores, são vários motivos que fazem a pessoa adoecer. Alimentação, sono, nível de estresse. Falando de doenças neuropsiquiátricas, o estresse ele é uma espinha dorsal do adoecer. Falando de cérebro, estresse é uma espinha dorsal do adoecimento. Uma espinha dorsal. E olha que interessante, fiz um conteúdo sobre isso hoje. O cérebro, ele inflama. O cérebro, ele inflama. Quando você está com o dedo inflamado, o que acontece? Você protege o dedo de forma natural, né? Tipo, imagina o dedo aqui inflamado, sei lá, tá com a unha inflamada. Você vai fazer as coisas, você fica com o dedo aqui meio protegido, né? Protegendo o dedo, porque se tocar no dedo, opa, você sente. Você sente que tá doendo. Só que o cérebro, quando ele inflama, ele não dói. O cérebro ele não tem sensor de dor. Ele não dói. Só que aquela cascata inflamatória está acontecendo. A cascata de inflamação, todo aquele processo está lesionando aquele órgão que é simplesmente quem você é, seu cérebro. Então, ganhar saúde não é só usar uma medicação e melhorar sintoma. Ganhar saúde é você entender as suas vulnerabilidades, ter um diagnóstico correto, que isso vai envolver a parte metabólica, a parte ambiental. Ah, o meu ambiente é adoecedor. Cara, isso já é provado em estudo, tá? É provado em estudo. Tem um cara que eu admiro muito, chamado Martin Picard. Esse cara ele é um americano da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. E qual é a área dele? A área dele, ele é um psychobiologist. Ou seja, ele é um biólogo. Na verdade, ele é médico, mas ele estuda a biologia do cérebro, especificamente mitocôndrias, que é uma partezinha que tem dentro dos neurônios.
e ele estuda a influência psíquica, ambiental, social no cérebro. Ou seja, onde que eu quero chegar? O ambiente, ele repercute na biologia. Se eu estiver em um ambiente que ele é adoecedor, isso vai se transmitir dentro do teu corpo. O teu corpo ele vai funcionar de uma forma diferente. Ou seja, a biologia do teu cérebro, o funcionamento dos teus neurônios vão ser diferentes. Então, ganhar saúde envolve você ter um diagnóstico do ambiente e você ter que tomar decisões. Claro, qual é o melhor momento para você tomar decisões em relação ao seu ambiente? É no momento em que você está no ponto A? É no momento em que você está no ponto A? Ou é no momento em que você está no ponto C? Lembra, o ponto A é na hora que você procura o médico. Você está cheio de sintoma. Aqui é um bom momento para você tomar decisões? Você está cheio de sintomas, você está com ansioso, você está depressivo. Você está triste, você está melancólico, você está extremamente disfuncional. Aí você diz, a culpa é do meu trabalho, vou pedir demissão. É um bom momento para tomar uma decisão dessa? Não é. O melhor momento é onde? No ponto C. No momento em que você tem remissão da doença. É por isso que você precisa continuar no médico, meu caro, no momento em que você está sem sintomas. Só que, infelizmente, a maioria dos colegas não tem esse olhar. A maioria dos colegas está preocupado com o ponto C, atingir a remissão. Por quê, Márcio? Porque o médico não entende de saúde. O médico entende de doença. O médico entende de doença. Muito. A gente é treinado para isso. A gente vê doença toda hora. A gente vê gente doente toda hora. Mas a gente não estuda saúde. E olha só, falando novamente do Martin Picard, eu estava vendo um podcast dele e tudo, e ele trouxe exatamente essa reflexão. Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né? Nos Estados Unidos existe muito investimento em pesquisa. Existe, para ter pesquisa, para ter conhecimento, existe a necessidade de ter dinheiro. É mesmo, Márcio? É. Você não sabia não disso, não? Precisa ter dinheiro, grana. E nos Estados Unidos, o governo tem uma verba que é destinada para as universidades, para poder as universidades... Aqui no Brasil também tem, só que nos Estados Unidos é muito maior. E é isso que move pesquisa. O pesquisador ele precisa ter o salário dele, precisa ter as contas pagas dos laboratórios, os experimentos, enfim, tudo, produção de conteúdo, então tudo isso. Onde que eu vou chegar? Existe um budget, existe uma quantidade de orçamento. O Martin Picard ele trouxe um dado que, tipo assim, em torno de uns 90, 95% desse dinheiro era destinado em pesquisas que estão avaliando doenças. E tá tudo bem. Mas 5% é destinado em saúde. Ou seja, o próprio modelo de pesquisa, de busca, de entendimento, pesquisa pouco sobre saúde. Então, isso é uma forma de pensar da medicina que é o que eu chamo de medicina 2.0. Medicina 2.0. Isso é uma ideia, é uma nomeação criada por um médico americano chamado Peter Attia. Ele traz essa ideia da medicina 1.0, 2.0, 3.0. E a medicina 2.0 é exatamente essa. É uma medicina onde o paciente adoece e eu, através de pesquisas, eu entendo a doença e tudo, e eu proponho uma medicação para tratar a doença. Só que, peraí, vamos lá, vamos fazer uma analogia. Imagina uma pessoa que ela tá andando numa avenida, um sonho, tá? Um sonho. Imagina um sonho. Tô sonhando. E aí a pessoa começa a sonhar que tá vindo uma chuva de ovos. Ovos caindo dos prédios. E a pessoa tá sozinha na cidade vendo ovos caindo. Tem momento em que um ovo cai na pista e se espatifa e é gema, clara pra tudo que é lado. E essa pessoa tá meio que tentando com uma cesta aparar esses ovos. Ovos que estão caindo lá de cima do prédio. E aqui acolá ela consegue ainda segurar alguns ovos, mas a maioria cai no chão. A maioria se quebra. O que é isso? É a medicina 2.0. Ou seja, a medicina 2.0 eu fico tentando aprimorar a maneira de segurar o ovo. Eu vou usar uma cesta com mais acolchoada. Eu vou tentar segurar o ovo para o ovo cair e não se quebrar.
Só que é muito mais inteligente você subir no prédio e saber quem é a pessoa que está jogando os ovos e pedir para essa pessoa parar de jogar os ovos. Fazer a pessoa não jogar os ovos. Ou seja, mais importante do que tratar a doença é fortalecer a saúde. Claro, a imensa maioria das pessoas que vão procurar o médico não é por conta de buscar a saúde e tá tudo bem. Essa é a mentalidade da maioria das pessoas. Mas o médico ele precisa ter o olhar de que após atingir o ponto C, sair do ponto A, fui para o ponto C, ou seja, cheguei na remissão da doença, eu tenho que agora, finalmente, atingir o meu ponto B, que é no momento em que eu checo as minhas vulnerabilidades e eu vou tentar corrigi-las através de pilares que são básicos, pilares de saúde. Eu estou falando de estilo de vida. Estilo de vida. Existe um tipo de medicina que é exatamente essa medicina, a medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida, ela tem alguns pilares. Alimentação, sono, controle de estresse, vários pilares. Depois a gente pode falar só sobre isso. Um dos pilares, que é o pilar que eu mais venho estudando, é sobre nutrição. Nutrição para cérebro. É o que vem movendo toda a minha carga de busca de conhecimento, porque existe ferramentas muito bem estudadas, muito bem já conhecidas, que são capazes de mudar profundamente o funcionamento do cérebro. Ferramentas nutricionais. Isso mudou absolutamente a maneira como eu trato os meus pacientes, a maneira como eu mesmo me alimento. Isso é ganhar saúde. Então, depois que o paciente ele chega no ponto C, o meu próximo passo agora é começar a trazer uma ambição para o paciente. Eu tenho que fazer o paciente, eu tenho que vender para ele a ideia do ganho de saúde. Tá na nossa mente, está enraizado na nossa mente de que a saúde é quando a gente está simplesmente bem, não está tendo nenhum sintoma. Isso, beleza, é uma parte, mas é muito mais profundo do que isso. Porque envolve diagnóstico, envolve entender vulnerabilidades. E quando você entende vulnerabilidades, você vai se cercar para que você realmente consiga se fortalecer, deixar a sua saúde muito mais fortalecida. Tô vendo aqui no Instagram, a gente está ao vivo agora no meio da tarde. Kelly tá falando assim: gratidão por me enxergar além do óbvio, com os olhos do seu conhecimento, que você continue transformando vidas, assim como tem transformado a minha. Obrigado. A Érica falando assim: tô vendo pelo Instagram, sou do Iguatu, quero passar em consulta com você. Vai ser um prazer poder te acompanhar. Kelly falando que está trabalhando de Fortaleza. É isso aí, gente. Então, olha só. Basicamente era isso que eu queria falar aqui com vocês. Essa transmissão ela está sendo gravada, ela vai para o YouTube. Quero que fique a mensagem na sua cabeça é a seguinte: não se contentem simplesmente em ficar sem sintomas. Tenham a ambição de construir mais saúde. Quanto mais saúde, mais você busca prosperidade, mais ambição você vai ter na vida, mais a sua vida vai ter brilho. Você vai viver com mais serenidade, com mais, enfim, você vai experienciar outras coisas que você não experienciava por conta de sintomas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, encaminha para alguém que está precisando ouvir esse tipo de mensagem. E o mais importante, faz aqui comentários, traz suas dúvidas. Eu quero trocar uma ideia com você, eu quero responder os seus comentários, eu quero sugira novos temas também, tá bom? Fechou, abraço.